Olá, gente querida, estamos aqui mais uma vez com um bate-papo com gente que faz. E hoje temos 3 pessoas maravilhosas aqui conosco e elas vão se apresentar depois. Mas antes, aí ative o sininho, nos siga nas redes sociais, que isso hoje vai estar imperdível. Muito bem, começamos por quem aqui? Bem, eu sou a Juliana, eu sou professora, sou diretora do Instituto Namaskar, onde nós trabalhamos com constelação e constelação familiar sistêmica e parapsicologia sistêmica. Eu sou o professor Euclides, também diretor e fundador do Instituto Namaskar, o esposo da Juliana. Quero agradecer o convite, dona Vilma, que a senhora fez através da Lígia, que nós pudéssemos estar aqui hoje, esclarecendo, trazendo uma compreensão do que é a visão sistêmica. Muito obrigado. Eu sou a Lisiane, sou consteladora familiar sistêmica, parapsicóloga sistêmica, atualmente morando em Portugal e trazendo um pouco desse conhecimento também, né, para outro continente, outro lado do mundo, e também agradeço o convite da Vilma. Esse é um propósito da Reinar Marketing, né? De a gente abrir sempre para a gente também colocar coisas diferentes, não só aquele marketing de vendas, mas a levar informação para as pessoas, né? E esse é um, digamos, é um campo que para nós todos dá muita pergunta. Eu sou uma pessoa cristã, né? Sou luterana. Você é Elisiane, você é católica. Eu te conheci sendo uma profissional da psicologia, né? Então, como que é esse movimento, né, da questão da visão sistêmica? Para mim, isso ficou muito claro quando eu fui vivenciar uma vez uma constelação, teu convite, né? Como isso acontece? Para mim, eu fui para entender, e depois foi me dito, mas não era para entender, você tem que viver. Então essa é uma compreensão que eu acho que vale a pena a gente esclarecer. Esse instituto, ele foi fundado quando? Ele está onde? Podem? O Instituto Namaskar, eu vou falar porque foi eu que criei a escola, 14 anos atrás, em Joinville, né? E a gente, no primeiro momento, a gente trouxe uma abordagem dos nossos cursos muito convencionais. A gente trazia curso de PNL, curso de parapsicologia clínica, e quando eu entrei em contato com a visão sistêmica, eu tive que me reconstruir como pessoa e, consequentemente, a escola. E a escola se transformou numa escola de visão sistêmica. Isso significa que hoje todos os nossos cursos e formações, inclusive reconhecido pelo MEC, traz como base a visão sistêmica, que ela é extraída da constelação familiar sistêmica, que foi idealizada, criada e percebida por Bert Helling, que é um psicoterapeuta alemão que já faleceu. A visão sistêmica, posso continuar? Pode continuar. Traz uma percepção que tudo que acontece na nossa vida hoje, que é difícil, que é pesado, sejam as doenças físicas, comportamentais, emocionais, muitas dessas dificuldades nasceu dentro da nossa família. Ou seja, tudo que não foi curado, tudo que não foi reconciliado, tudo que não houve uma solução, mas que foi vivido primeiro pelos nossos antepassados, cria uma onda quântica, uma ressonância que vai em direção à vida de muitos descendentes, com que muitos fracassem na vida, adoecem até morram por uma questão de fidelidade ao sistema familiar. Quando a gente fala de família, geralmente são as pessoas vivas. Quando a gente se refere a sistema familiar, a gente não está se referindo a pessoas vivas, e sim ao conceito de alma sistêmica. Então, todos aqueles que estão vivos da nossa família têm ali no sistema familiar uma alma correspondente, uma alma sistêmica. Sim. Todos aqueles que já vieram, já se foram, já morreram, eles não estão mais entre nós, mas tem uma alma sistêmica ali. Todas as crianças que foram abortadas, e não interessa se o aborto foi espontâneo ou provocado, não nasceram, mas eles têm uma alma sistêmica aqui. Todas as crianças natimorto que nasceram e morreram cedo, qualquer doença, não estão mais entre nós, mas tem uma alma sistêmica aqui. E principalmente tem uma alma sistêmica aqui, todos aqueles que Bert Helling denominou dos excluídos de uma família. Por exemplo, uma infinidade de excluídos. Os criminosos, os doentes mentais, aqueles que fracassaram na vida,
que morreram de acidente trágico, de doenças graves. Então, todos estão aqui. Quando a gente percebe, mesmo que a nossa família seja muito numerosa, Aham. tem mais almas sistêmicas do que pessoas vivas. É como se a gente fosse uma marionete presa por cordinhas invisíveis que nos prendem lá em cima no nosso sistema familiar. Isso vai ao encontro do que a neurociência vem pregando, através da ciência, que nós não temos mais o livre-arbítrio. Que temos é um relativo, não absoluto. Porque tudo que nos acontece na nossa vida já foi planejado e criado numa outra dimensão quântica, uma comunidade de entidades que, na verdade, se chama sistema familiar. O que acontece? As pessoas geralmente pensam assim, mas eu não sou culpado pelo erro que meu avô cometeu de ter passado a perna na herança da família, de ter enganado as pessoas, eu não tenho que pagar por isso. Isso é um pensamento usual. Aí é que mora o problema. Porque quando você exclui, aquilo que você exclui vem muito mais pesado para você. É, é uma questão assim. Quando você inclui com amorosidade tudo que é pesado na sua família, você consegue dissolver aquilo e cria uma fluência na sua vida para uma mudança. Então, como a senhora falou, muitas pessoas vão fazer a constelação familiar querendo entender. O que nós temos que entender é uma única coisa. Qual é o conceito de alma sistêmica que leva tanto preconceito, ainda hoje, para as constelações familiares? Existe o conceito de alma eterna, das reencarnações que as religiões orientais, budismo, hinduísmo trazem. Não é esse o conceito. Não é. Existe o conceito de uma personalidade que toda religião cristã, luterano, católico, protestante dá. Uma alma boa vai para o paraíso. Uma alma ruim vai para o inferno. Não é esse conceito. A gente respeita, mas não é esse conceito. A alma sistêmica é uma consciência, é uma memória de tudo que foi vivido no nosso sistema familiar. E que nós estamos em conexão. Eu tenho, a senhora também, todos temos, 50% da nossa célula é papai, 50% é mamãe, 25% cada vovô e vovó, 12,5% cada bisavô. Então, nós estamos em sintonia vibracional com tudo que aconteceu. Mesmo que o fato histórico, por exemplo, um bisavô que matou, a família tenha se perdido, mas isso está dentro de nós de forma inconsciente. Ah, E tá. cria uma energia assassina. Porque nós tivemos o passado que matou, o antepassado que matou. E não interessa se foi um homicídio culposo, se ele foi julgado pelas leis dos homens, foi condenado, cumpriu pena. E nós temos um assassino na família. Essa ressonância, que é chamada de energia assassina, ela vai fazer com que, na família, as primeiras gerações próximas desse antepassado que matou, existam muitas pessoas com bipolaridade. Que a bipolaridade, a Alice pode confirmar, ela é psicóloga, você tem um momento de êxtase, você acha que vai fazer coisas grandes, aí vem um momento de baixa, que você percebe que não fez nada e entra muita depressão. Então a bipolaridade tem um momento de êxtase e de baixa. Se isso não for solucionado dentro da visão sistêmica, os outros que nasceram um pouquinho mais distantes vão ter uma esquizofrenia, que é uma bagunça só. Sim. Aí ainda vai haver muitas pessoas que vão morrer de acidentes graves. Se você tem um antepassado que matou, dentro da visão sistêmica, essa alma sistêmica dele traz muita culpa, porque ele percebe onde ele está, com consciência, que aquele gesto de ter matado está gerando consequências pesadas para os descendentes. Então, como tem muito doente mental com culpa, depressão, muitos vão tirar a própria vida. Até que vai chegar um momento que alguém precisa ser assassinado. É como se fosse uma grande dívida na família. Sim. Quando esse assassinato, isso se repete. Mas agora não com muita raiva. São os doentes mentais que a família precisa internar, senão eles matam membros da própria família. Se isso não for visto, olha quantas gerações a gente passou, quantos anos, começam a nascer as crianças autistas que trazem outras dinâmicas. Então, não é o que a medicina oficial fala. É uma outra causa sistêmica para tudo isso. Então, muitas doenças que a medicina fala que não tem cura, existe uma possibilidade de libertar a pessoa que está vivendo essa doença. Então, no caso de câncer, por exemplo, a gente sabe que o membro da família que vai desenvolver o câncer, às vezes um irmão tem, o outro não, é aquele que tem muita raiva. Mas o câncer, dentro da visão sistêmica, é a única doença que não tem cura.
Porque o câncer ele vai aparecer naquele que tem mais raiva, mas ele traz uma lição, um aprendizado para todos os membros da família. Quando a lição que aquele câncer trouxe foi aprendida, na sua maioria pelos membros da família, os vivos, ele se cura. Uhum. A medicina diz que se você fizer no início quimioterapia, radioterapia, o seu câncer vai ser curado, né? Mas a visão sistêmica ela traz um entendimento mais profundo. Tem uma lição que esse câncer quer trazer. Então, recentemente, eu já atendi várias pessoas com câncer. Então, é um apoio à medicina oficial. Ela não exclui, Não. nenhuma exclui a outra. Não. Nem a psicologia. Não. Não. A psicologia. Nem a A medicina é a psicologia. profissão mais importante do mundo. Sim. Então, a visão sistêmica ela vem agregar. Ela vem Desde que ajudar. você esteja pronto para isso. Não vem substituir nada, vem Aham. trazer uma consciência. É uma consciência Uma de que consciência. esses fatos e que isso, eu chamo isso de causas existenciais, né? Eu li muito e aprendi sobre isso, porque eu também, muitas vezes, a gente se pergunta, mas por que eu estou repetindo aquilo que a minha avó É fazia? uma força que chega a tomar Né? conta. Mas por que eu estou fazendo exatamente? Eu não queria fazer isso, mas estou fazendo. Porque a Né? visão sistêmica mostra justamente isso que você está falando, Gina. Que antes de nós sermos indivíduos, nós somos uma história do nosso sistema familiar, de todos aqueles que vieram antes. Como Euclides falou, embora nós não conhecemos muitos dos nossos antepassados, isso está gravado nas nossas células. Isso a epigenética, a nova biologia, explica. Todos esses acontecimentos estão memorizados nas nossas células. Então, isso passa de geração para geração. Sim. Então, todos esses aprendizados bons e ruins, nós já temos. O que acontece é que nós inconscientemente repetimos por um amor cego, que a gente chama. Um amor que quer salvar aqueles que foram excluídos, aqueles que fracassaram, aqueles que não tiveram bons relacionamentos. A nossa alma não quer que eles fiquem para trás. A nossa alma quer trazer eles e dizer, vocês também pertencem. Vocês fazem parte. E nós nos liberamos dessas repetições que você fala, porque ninguém vem procurar, por exemplo, uma constelação porque está ganhando dinheiro, está prosperando. Você vem pelas repetições ruins, digamos assim, né? Por algo que não está sendo bom na sua vida. Então, quando você olha para eles e inclui respeito e honra, aí sim você pode seguir o seu destino agora livre de repetir esses padrões que são tão pesados na sua vida e que muitas vezes geram também peso na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, enfim, das próprias Isso é algo tão inconsciente, que às vezes você se vê, nossa, né? Mas sou eu mesmo. Então, essa é uma pergunta que a gente, quando a gente conversou sobre constelação, disse, não, eu vou lá ver, eu quero me ver, eu quero entender. Eu fui para entender. Né? Eu fui para entender. Mas aí a gente percebe que não é o entender. Não. Você tem que sentir, você tem que viver. Tudo tem uma fase. É impossível. Por exemplo, meus sentidos ordinários são 5, né? Então, com isso eu faço a leitura desse mundo. A parede é preta, tem uma mesa de fórmica preta, ela está bebendo água. Essas informações que os nossos 5 sentidos captam vão para o cérebro. Sim. O cérebro vai realizar as sinapses. Uhum. E a nossa mente consciente, que por acaso ela é metafísica, não é física. Físico é o cérebro, está aqui em torno da cabeça, vai tomar as decisões. Só que a constelação, ela ativa o nosso 6º sentido extraordinário. Então, quando as pessoas vão entender, não tem como não começar pelo entendimento, a constelação ela vai trazer uma compreensão. E depois, o que ela busca é uma percepção aqui, em torno do coração. Porque o nosso coração, aí uma metáfora, é a entrada de uma comunidade de alma sistêmica que chama sistema familiar. Então, quando você busca o entendimento, fica difícil. Só que você, quando se entrega, eu não consigo entender nada. Aí você começa a se emocionar. Geralmente, numa constelação, traz muita emoção. E aquilo chega. Então, eu sempre falo, é uma filosofia, uma abordagem terapêutica que trabalha na nossa alma sistêmica. Então, quanto mais você busca, às vezes numa constelação, sai tudo maravilhoso. Você gosta de constelação? Eu não acredito não, mas eu adoro ir lá. É como se fosse uma novela mexicana, todo mundo chora, mas eu vou lá para assistir. Aí essa pessoa faz uma constelação,
A constelação pode ter sido maravilhosa, terminar assim, The End, num filme romântico. Só que ela não está preparada para fazer a mudança na vida dela que a constelação pede. Aham. Às vezes está claro lá, você precisa ir lá pedir perdão para sua mãe. Quem que eu pedi perdão para aquela mulher que só me prejudicou? Eu tenho uma mãe que eu nem faço. Se você soubesse o que a minha mãe fez comigo, sim, mas ela te deu a vida. Então as pessoas, quando a gente fala, você precisa se reconciliar com seu pai e com a sua mãe, as pessoas têm uma dificuldade, não todas, enorme, porque ela olha para o que a mãe fez. Eu não vou ser igual a minha mãe, eu nunca vou fazer, não é isso. É você reconhecer que a vida só chegou até você Através graças àquela dela. mãe e aquele pai. O pai pode ter sido alcoólatra, batia na mamãe, a mamãe era perturbada, controladora, queria lavar seu cabelo todo dia. Seja como for, a vida chegou através desse pai e dessa mãe. Uhum. É lógico que é muito difícil para uma criança, uma moça que foi abusada na infância, ter esse reconhecimento pelo pai. Mas aí é uma exceção. Há outras dinâmicas que se fazem. Ainda assim, é preciso reconhecer a vida, né? Então, a visão sistêmica, o grande objetivo dela é fazer com que você possa reconhecer qual é o seu lugar na família. Aham. Qual é o seu primeiro lugar na família? Porque quando você olha, na maioria das vezes você está repetindo esses padrões de fracasso porque você não está ocupando o seu lugar. Muitas vezes você está tentando ser mãe da sua mãe, outras vezes você está invertendo os papéis com os filhos, né? A tal de, meu filho é tudo para mim, o meu filho é a causa da minha felicidade. Isso é muito pesado para uma criança ter que carregar a sua felicidade, ter que carregar a sua vida. Então a gente não observa que não está ocupando o nosso lugar. E a gente só consegue começar a ocupar este lugar quando a gente reconhece isso que o Euclides falou. Quem é o meu pai e a minha mãe? Da onde eu vim? Quais são as minhas origens? Olhar para isso e respeitar. E dizer sim a tudo como foi, a tudo como é. Esse é um passo muito difícil. Esse assentir. Dizer sim a tudo como foi, a tudo como é. Porque só nesse lugar que a gente consegue fazer um pouquinho diferente. Enquanto eu continuo julgando meu pai, enquanto eu continuo julgando a minha mãe, enquanto eu continuo julgando as pessoas do meu sistema familiar pelos erros, pelas falhas, a tendência é eu fazer igual e eu diria pior. Pior. E aí a gente vem quebrar um padrão de que os pais são perfeitos, né? Porque às vezes os filhos, eles têm esse entendimento de perfeição, que os pais têm que dar tudo 100%, mas os pais também foram crianças, também tiveram os traumas da infância, também tiveram um destino que eles carregam. Então, você sai de um movimento da sua dor, né? Quando você consegue integrar a constelação, e você vai para um movimento de gratidão, de olhar a oportunidade que você teve, da vida que você recebeu. Então, esse é um grande diferencial também que a constelação traz, diferente das terapias tradicionais. Que a constelação ela olha para os conflitos que ocorrem nos relacionamentos, sejam familiares, afetivos ou mesmo no campo profissional. Também no campo profissional? Sim, é o segundo campo que mais sofre consequência do que você vivenciou na sua família. Olha só, eu sou uma criança, eu estou com 3 meses, quer dizer, eu não tenho entendimento mental, mas eu sinto na minha alma que a alma sistêmica ela traz memória de tudo, que papai e mamãe não estão bem. Isso, para a alma, não para a criança, para a alma dela, é uma dor insuportável. E quando ela começa a ficar um pouco maior, esses conflitos do pai e da mãe, briga, começam a se assentar. Aí a criança, ela quer salvar na alma dela. Eu preciso salvar. Aí ela tem que escolher um lado. Eu vou escolher o lado da mamãe que sofre, apanhando do papai, ou o lado do papai que bate. Geralmente, também, na primeira infância, há aquilo que chama de alienação parental. A mãe que sofre, apanha, fala mal. Aí, mesmo que ela não fale, ela fica com aquela cara de bunda. Ela que falou, não fui eu. Então, ela faz uma cara de bunda aí. Eu sou criança, eu não sei por que a mamãe está assim, mas foi papai. Quando eu fico do lado da mamãe, por exemplo, contra o papai, o que vai acontecer? O que eu estou deixando de tomar da minha mãe que vai fazer uma falta enorme na minha vida de adulto? Sucesso, prosperidade, abundância e festividade. Se eu escolher o lado do papai, eu vou deixar de tomar aquilo também que vai fazer muita falta na minha vida. Coragem, determinação, criatividade e um propósito. Ela falou muito propósito. Propósito para a minha vida, que é o profissional. Então,
Isso é terrível para uma criança quando ela tem que escolher o lado. Uhum. Então a dinâmica sempre começa na alma e vai atuar de forma inconsciente na sua vida. Quer ver como faz sentido? Você me falou hoje da escolha do nome aqui da Reinar Marketing, né? Uhum. Qual foi o motivo de você ter colocado o nome Reinar? O Reinar, ele vem do sobrenome, né? O sobrenome da minha família, do meu pai, né? Muita força, Muita força, né? A gente não entendia, né? Ele é o avô também da Heidi, né? Meu pai, e só nós, né? Dos irmãos, só nós temos o sobrenome Reinar, os outros são Reiner, porque houve um erro na questão ali militar. Na época, foi na questão militar dele lá, que ele foi um dos únicos dos irmãos que foi ao serviço militar, e ali houve essa falha e nunca ela foi corrigida. E assim se formou uma outra família, né? E meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou muito e um homem muito capaz, muito inteligente, né? Mas que ficou assim, sempre deixa pra lá, sabe? Sempre ajudando os outros, sempre tomando ferro, né? Eu justamente fiz a pergunta para ti porque você ficou admirada quando o professor falou que a constelação vai para o campo profissional também, né? Porque E quando a gente chegou aqui na frente hoje, a primeira coisa que você me falou foi que você deu o nome da empresa em homenagem ao seu pai. foi em homenagem a ele, porque a gente quer cortar esse ciclo de se dizer, não, para mim quolquer coisa serve. Sabe? Tem muita força aqui. Né? Para mim qualquer... trazer a prosperidade das mulheres. Trabalhar como mãe. A mãe era outra, muito, muito forte também. E eu lembro que o meu pai, como alfaiate, aqui é a Heidi é minha sobrinha, e o esposo, é eles que assinam os papéis. Eu ajudo também, mas eu não coloquei meu nome no páreo ainda. Não. Toda empresa tem uma alma sistêmica. E ela entende que a alma da empresa são os fundadores, tem o CNPJ. Embora a senhora não tenha colocado seu nome no CNPJ, a empresa aqui entende que a senhora é de relevância. Então, entende que a senhora também é dona. Que a senhora faz aqui as entrevistas, o podcast, né? Então, há aqui uma grande alma, que inclui o casal, sua sobrinha com o esposo, e a senhora fazendo. Então, se houver qualquer dificuldade da empresa, precisa olhar para os três. Sim, é o que a gente está tentando fazer, tentando buscar caminhos para se entender, né? Como cristãos, eu sempre digo, a gente eles também têm essa formação, a gente é cristão empresário, é diferente, né? E é bom a gente ter que colocar isso. Só que isso não exclui a questão sistêmica. Ser cristão não exclui a questão sistêmica. E esse é o entendimento que, por exemplo, esse bate-papo quer fazer, né? Como que a questão sistêmica pode agregar e auxiliar nas nossas questões existenciais. Como isso funciona? Em tudo. Assim, Bert Hellinger, ele é alemão. Sim. A constelação foi muito mal entendida na Alemanha, porque os alemães têm sempre aquele entendimento, né? É tudo muito mental. Muito, Agora, onde é que cresceu muito? No México e no Brasil. Então, o México, eles têm a tradição dos povos indígenas lá, originários, né? Sim. Com essa questão toda de lidar com a espiritualidade. Embora a constelação familiar não tenha nada a ver com espiritualidade, é mais fácil você compreender quando você se liberta das amarras, dos dogmas e das crenças limitantes, né? Então, muitas vezes, a gente está tão preso ao nosso sistema, ao nosso mapa de mundo que começa na nossa família, que se torna difícil você ter esse movimento de criar uma fluência na sua vida. Não, se eu fizer uma constelação, isso é coisa do espírito, o espiritismo, isso é errado, o meu pastor não vai aceitar, meu pai, então as pessoas estão presas ali no sistema de crença limitante. Então a constelação, ela amplia essa consciência. É aquilo que o seriado turco trouxe, Uma Nova Mulher, né? Que é uma expansão da sua consciência. Quando você olha o básico da constelação, que é muito pouco, Bert Hellinger tem mais de 100 livros publicados.
Ele não escreveu nenhum. É um resumo das palestras dele. As leis sistêmicas, elas só são 3. Pertencimento, todos pertencem à família, não pode haver exclusão. A hierarquia, aqueles que chegam primeiro, ou seja, nascem primeiro numa família, têm preferência e precedência em relação àqueles que nascem depois, não é prioridade. Porque quando uma criança nasce, Ah, ela precisa de cuidado, senão ela vai morrer. Isso é prioridade. uhum. E a terceira lei sistêmica é a harmonia nos relacionamentos, entre dar e receber. Nós temos várias formas de relacionamento, mas os mais importantes são 2. Uhum. Relacionamento de pais e filhos. Pais são grandes, fortes e poderosos, dão a vida e muito mais na educação, no carinho, no amor. Então os filhos deverão ser pequenos e gratos e humildes. É uma dívida impagável que os filhos sentem em relação aos pais. O que eles precisam fazer? Ir para a vida, ter sucesso, para que eles possam dar todo esse amor aos filhos dele, quando tiverem os netos, né? Uhum. Outro relacionamento importante é o de casal. Tem que haver o equilíbrio entre dar e receber. Tudo de pesado, de ruim que acontece entre o casal, a responsabilidade de ambos. Por exemplo, a infidelidade. A infidelidade, não interessa quem traiu ou quem levou o par de chifre, quem foi traído. A responsabilidade é de ambos. O que se trabalha hoje em dia é o perdão. Então, uma mulher traída, somente se ela estiver na gravidez, ela fala até que perdoar, eu perdoo você, mas ela nunca vai perdoar. Nos momentos menos que se espera, ela vai dar uma Uma cutucada. cutucada. Então, a constelação, a visão sistêmica, ela Ah, não trabalha perdão, trabalha reconciliações. Uma vez eu atendi uma senhora, mas qual a diferença? é muito profundo. Vários processos de reconciliações que a visão sistêmica trabalha, só tem um, que a reconciliação é o perdão. Os pequenos, os filhos que deverão pedir perdão para os pais. A única exceção é se a menina foi abusada na infância. Então ela diz assim: eu recebo a vida que veio de você, mamãe, e de você, papai, mas nunca vou aceitar o abuso que você me cometeu. Eu deixo com vocês a responsabilidade pelo que vocês fizeram. Porque quando a menina ela é abusada na infância, existe uma responsabilidade na alma sistêmica da mãe. Muitas vezes quem abusa é o padrasto. Está todo mundo sabendo. Ela é a última a ver isso. Aham. Então a criança tem tanto amor que ela vê que a mãe está ausente na relação com o pai. Ela olha para a alma. E aí o que ela faz? Ela acha que ela tem que se entregar para o papai. A partir desse momento, ela é abusada e ela está achando a criança que está tudo bem, é por amor. Só que quando ela entra na adolescência, ela percebe que aquilo foi uma coisa errada, uma coisa suja. Sim. Aí ela se enche de culpa. Aham. Então, a gente trabalha a reconciliação. Por quê? Porque a reconciliação, ela traz uma nova possibilidade de ir em frente. Eu atendi uma senhora, há uns anos atrás, ela tinha 52 anos. Aí chegou lá, meio tímida. Então, a pergunta inicial: o que eu posso fazer para ajudar? Ou seja, é uma pergunta sistêmica. O que eu posso fazer para ajudar a senhora? O que a senhora veio buscar? Não, tal, aí assim, tal. Aí ela falou: meu marido me traiu. Uhum. E por mais que eu tenha dito que perdoei, eu nunca perdoei ele. Toda vez que aquilo toma conta, assim, estou num jantar com os amigos, me vem uma raiva que eu dou uma punhalada dele. Eu falei: quando foi que seu marido te traiu? Com 7 meses de casamento. Quanto tempo que a senhora está casada com ele? 32 anos. 31 anos e pouquinho, remoendo. Eu falei: mas por que a senhora não largou ele então? E você acha que eu vou largar todo o meu patrimônio que eu construí com aquelas piriguetes? Eu tenho 3 filhos com ele. Aí eu falei assim: entendi, tá certo. Então, existem 3 forças que o casamento traz. Casamento com muita força. Quando você casa na igreja, em qualquer igreja, religião, luterana, católica, na barroca, com monge, com macumbeiro, não interessa. E quando você casa no civil. Esse casamento tem muita força. Por isso que o nosso trabalho não se separava. Vovó bebia, batia na vovó e mesmo assim não se separava. Casamento que tem força, mas não muita. É só no civil ou na união estável. Embora haja exceções, quando Sim. já são casados e há uma maturidade no casal. Aham. E casamento que não tem força nenhuma. Quando só se juntam os trapinhos. Você pode viver casado 40 anos, ter 200 filhos, mas esse casamento sempre vai ter problema. Então, nesse caso do exemplo aí, qual foi a solução? Além de fazer depois uma constelação, eu falei para ela: a senhora casou na igreja? Casei. E casou no civil? Casei.
Só vai fazer o seguinte, você só vai procurar um padre da sua paróquia, vai pedir para ele abençoar os 32 anos de casamento. E vai levar como convidado seus filhos, genros e noras. Porque isso é um casamento novo. Aquele casamento seu acabou. São 3 coisas que destroem o casamento: infidelidade, aborto e quando você fala da vida íntima, sexual que você teve no relacionamento anterior. Essas 3 coisas destroem o casamento. Principalmente a infidelidade e o aborto. Por quê? O aborto é uma dor insuportável na alma da mulher. Pode ser um aborto espontâneo. E aí ela fica ausente no casamento. O homem sente. Mesmo que eles tenham ainda continuem a vida sexual, ele sente a ausência dela. E a responsabilidade, o perdão, como a gente colocou, quais são as diferenças, né? É. Perguntou. Eu perguntei isso. Que o perdão, quando você fala, eu te perdoo, ou quando você principalmente pede, você me perdoa, é como você empurrasse a tua responsabilidade para outra pessoa. Então, a pessoa que pede perdão, ela se exime da responsabilidade e entrega a responsabilidade para outra pessoa. Você que me deu o perdão se sente grande, se sente arrogante, fala, nossa, olha como eu sou bom, eu perdoei. Eu sou Jesus Cristo. Percebe? Jesus Cristo também perdoa a humanidade. E quando você assume, quando você vai trabalhar a reconciliação, você olha as responsabilidades. Qual é a minha parcela de responsabilidade por isso aqui que não deu certo? E qual é a parcela de responsabilidade da viúva, por exemplo? Porque existem 2 partes. E essas 2 partes têm responsabilidade por aquilo que não deu certo. Não se trata, mas de trazer a pessoa para o real, né? Quer dizer, o que eu poderia ter feito diferente, ou o que eu posso fazer diferente daqui para frente, para que esse padrão não se repita, para que esse conflito não se repita. Então, eu trago a consciência, que a gente chama dentro da visão sistêmica. Embora, às vezes, eu tenha o conhecimento, mas eu não tenho a consciência. Porque o saber não é ter consciência ainda. Então, às vezes, eu sei que eu preciso fazer um movimento, mas eu não faço, porque eu ainda não tomei consciência. Então, a constelação, ela traz essa oportunidade de você ver aonde começou esse padrão, tomar consciência aonde esse padrão começou e aonde esse padrão pode te levar. E aí, nesse momento que você pode escolher, ou eu continuo nesse padrão, nessa vítima, nessa posição infantil, ou agora eu assumo a minha responsabilidade como adulto e começo a ter um movimento de fluência na minha vida, de mais prosperidade, para mais saúde, para mais abundância. Aquele que pede perdão, como a Juliana falou, ele joga a responsabilidade para o outro. E aquele que diz que perdoa, ele assume na alma uma arrogância, porque Jesus Cristo perdoou a humanidade, mas Jesus não se pode comparar com ninguém. Então, a pessoa que diz que perdoou, ela disse assim, ela não assume a responsabilidade no caso da infidelidade, e ela se sente muito superior ao outro. Isso não tem reconciliação. O momento oportuno para essa reconciliação é quando ambos assumem a responsabilidade. Se aquele homem traiu, a mulher que sofreu a infidelidade, ela tem a sua parcela de culpa. Às vezes foi um aborto que ela sofreu e que desconectou ela do casamento. E às vezes aquela infidelidade vai fazer com que ela retorne ao casamento. Opa, peraí, o que aconteceu? Por que meu marido está me traindo? Então, a constelação, ela traz esse movimento de tomada de consciência. Que não tenha nada a ver com que, por exemplo, se pode ver numa outra forma de terapia, né? Então, perdão a gente não utiliza nesse trabalho. Só tem uma forma de reconciliação que o perdão é utilizado. Quando o pequeno, o filho ou a filha precisa agradecer a vida que chegou. Então, ele pede perdão. Nas novas constelações, não tem esse ritual. As antigas constelações tinha que o filho se ajoelhava diante do pai e da mãe e pedia perdão para tomar a vida. Hoje, as novas constelações, só no olhar, a emoção, já é um processo de você tomar a força do seu pai e da sua mãe. Então, o movimento tem que ser bem lento e profundos. Quando você parte para movimentos rápidos, para situações que têm muita emoção, deixa de ser uma constelação e passa a ser um psicodrama. Começa a ser um show, né? Um show porque as pessoas assistem aquilo lá, mas não muda nada. Não muda nada. Então a pessoa está trazendo o que é dela para a constelação. E por isso que os movimentos deverão ser bem... Uma constelação,
que é uma tomada de consciência, a senhora tem quando, por exemplo, está conversando comigo aqui com a Juliana, quando lê um livro, quando vê um filme, ou quando faz uma constelação, ou quando simplesmente assiste uma constelação. Então, o sinônimo de constelação familiar sistêmica é tomadas de consciência, a expansão da É consciência. a expansão da consciência. E essa consciência te leva a tomar outras atitudes. Se você sim tiver disponível, né? Porque Aham. muitas pessoas vão constelar e às vezes elas falam, olha, aquela constelação não resolveu nada. Eu fui lá, gastei o meu dinheiro. Quantas pessoas a gente vê falar isso? Não digo nem só em relação ao nosso trabalho, mas em relação ao trabalho de outras pessoas. Uhum. A constelação, ela não vai mudar a sua vida. Ela vai trazer essa expansão da consciência. Quem vai mudar a sua vida, se assim você quiser, é você. Com aquela informação que você recebeu, agora você começa a caminhar de uma nova forma. Se você decidir, não, eu não quero, eu prefiro continuar aqui, a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Então, quem precisa fazer um movimento após uma constelação é você. Constelação mostrou qual é o caminho que dá certo e o caminho que não dá dando certo. A Uhum. escolha agora é sua. É uma É. questão de transmissão transgeracional. Nós temos uma Sim. conhecida nossa, a Lise, sabe, que ela, na criação dela, ela recebeu da mãe dela uma rejeição pelo masculino, consequentemente pelo marido. Então ela foi criada a rejeitar os homens. Só que casou, tudo bem, teve 3 filhos. Tudo que ela fez durante toda a vida é falar mal para os filhos do marido. Então, isso criou uma disfuncionalidade na vida dos 3 filhos, que hoje já são adultos. Sim. A primeira vez que ela foi fazer uma constelação, ela foi toda achando que a constelação ia mostrar aquilo que ela achava. Que os filhos iam ficar grudados nela, mamãe, papai realmente é um abusador. A constelação mostrou um movimento totalmente ao contrário. Na alma, os filhos estavam todos abraçados ao pai. Aham. E ela ficou assim, com raiva, ela não quis aceitar aquela É constelação. difícil, né? Hoje, ela, depois de tanto assistir a aula com a gente, de tanto participar, ela começou a compreender que ela tinha que mudar. Uhum. Então, 2 filhos homens, grandão, bonitos, escolheram esposas que... Né? E a filha dela também tem muita dificuldade. Só que aí ela começou a não falar mal mais do marido. Eu falei para ela, além de não falar mais mal do marido para os seus filhos nem para ninguém, você precisa parar de pensar mal dele. Aham. Ele bebe, ele faz isso, faz aquilo. Aí o que aconteceu? Ela retomou o casamento, voltou para a lua de mel. Um casal com 50 e poucos anos redescobriu o prazer do sexo. Uhum. E a partir daí começou um novo movimento, uma nova caminhada nos filhos. Uhum. Então, no primeiro momento, talvez a constelação para as pessoas rejeitam, porque as pessoas vêm com um padrão, achando que vai repetir Vai resolver o problema. aquilo que ela fez. E eu não quer preciso mudar a resolver. postura. Eu não preciso resolver. Alguém vai resolver para mim. Na constelação não se terceiriza a responsabilidade, né? Você que faz e você não tem como manipular o processo. É o que vai aparecer ali no campo. É isso que Aham. a gente fala da responsabilidade. Enquanto você não assume a sua responsabilidade perante o conflito, perante o fracasso, perante a dificuldade que você tem com o seu pai, com a sua mãe, a tendência é você continuar repetindo esses conflitos, essa dor. Como o Bert Hellinger falava, o sofrimento é mais barato. Porque quando você precisa fazer uma mudança, você precisa vir para a postura de adulto. E mudar requer trabalho. Mudar é desafiador, então é mais fácil você ficar naquela tal zona de conforto que você fala, que para mim não é conforto nenhum, mas as pessoas às vezes preferem ficar ali, porque ali eu sei como funciona. Aham. Aqui eu sei como vai funcionar. O novo dá medo. E a constelação, essa expansão da consciência, você tomar consciência, vir para a tua postura de adulto, ocupar o seu lugar na sua família, é um novo que vem na sua frente e você não sabe. E aí você tem que estar disposta a pagar o preço. E eu posso te dizer que o preço sempre vai ser muito melhor do que aonde você está. O relacionamento de casal só tem uma utilidade, para a evolução da humanidade. Porque quando você conhece uma pessoa, você olha, tem todo aquilo que a ciência, tem toda uma química. Né? Você é jovem, geralmente é assim, né? Você conhece uma pessoa, há uma atração, e aí, quando você formaliza o relacionamento, vem os emaranhados do marido, da família dele,
e vem os emaranhados da família dela. Então, quando você conhece, é um amor à primeira vista. Só que aí os conflitos começam a acontecer no relacionamento. Por quê? Não é aquela pessoa que você casou. Ele traz as manias, as dificuldades emaranhadas. O visível é fácil, por exemplo. Um cotonete, um fio dental que fica acumulado lá no criado mudo, você limpa e cata. Joga fora. Mas os emaranhados invisíveis, as lealdades, esse aqui é o problema. E aí começa o conflito. Se o casal, nessa expansão de consciência, consegue se reconciliar, eles entram naquilo que Bert chamou o amor à segunda vista. Senão, acabam se separando. Então você vê qual é a função da constelação. Fazer com que os relacionamentos familiares, afetivos ou mesmo profissional tenham mais harmonia. E a gente se encontrar nisso, né? Eu vou atrás agora para tentar também me ajudar a me encontrar e também vivenciar essa reconciliação, digamos assim. É assim. Com reconciliação com todo o passado, com toda aquela história que a gente muitas vezes nem sabia que existia, que tu fica sabendo aos poucos, depois, muito tarde, que daí você vai se ver em certas situações, mas o que mais, assim, que eu gostaria que vocês deixassem agora também, Lisiane, um testemunho, uma mensagem, a importância disso na vida das pessoas, né, no desenvolvimento das pessoas. Como vocês enxergam isso? E você como cristã, você como uma católica, como você enxerga a constelação? Por favor, Lise, você que é quase uma santa canonizada. Não. Mas ela vai casar agora. Ele vai cortar essa parte. A gente corta. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, então, que me vem a consciência, assim, né? Quando eu cheguei lá no Instituto, eu buscava muitas respostas. Eu também fui com um processo mental de entender muitas coisas que as terapias tradicionais não estavam me dando retorno. E depois de um tempo eu percebi que as terapias tradicionais, que eu incluo todas elas, fizeram parte da minha evolução, muitas vezes falavam aquilo que eu queria ouvir e alimentavam mais ainda aquela raiva, né, aquela mágoa, e eu percebi que isso não estava me fazendo bem. Então eu fui procurar outras alternativas, cheguei indicada de uma amiga, né, do Euclides, da Juliana, e daí eu comecei o meu caminhar. Né? Comecei primeiro pela parapsicologia, buscar uma visão primeiro mais espiritual, né, da parapsicologia clínica, depois percebi que também não fazia sentido, aí eu fui caminhando com o Instituto, né, à medida que eles foram também indo para a visão sistêmica, eu sempre estava ali na parapsicologia tradicional, mas a aula de constelação do lado me atraía mais. Teve toda a dificuldade dentro da sua família para não continuar. Sim. E então eu fui trilhando o meu caminho, e daí eu comecei a compreender, né, não mentalmente, mas até sentir os padrões que eu vinha repetindo, as identificações que eu tinha. Eu fiz muitas constelações, as primeiras não chegava no coração, assim, demorou, foi um processo, né, até eu entender o que era aquilo ali. E fui fazendo vários cursos buscando autocura. E nesse caminho eu busquei emigrar para outro país, né? Vírgula, conte tudo, não venha com omissões. Busquei emigrar para outro país e acho que eu fui tomada ali por uma onda, tinha um relacionamento também junto ali, né? Só que daí eu percebi, depois de tudo que aconteceu, eu fracassei, e foi difícil dizer eu fracassei, foi desafiador, mas eu me entreguei. Eu falei, eu tô aqui estudando, eu tô vivenciando e eu vou ver o processo comigo. Me entreguei a sentir, sim, a tudo como foi, tudo como é. E eu percebi que, na verdade, quando eu não queria olhar para a Europa, que eu já tinha cidadania europeia, depois de um tempo, que eu estava rejeitando os meus antepassados. Isso me veio na consciência. Porque eu não tinha vontade de olhar para aquilo, porque o outro país me atraía mais. Né? Eu estava totalmente fora
da minha família ali. Eu estava querendo excluir a minha família. Ah, Posso Isso. detalhar? E sempre teve um sonho de ir para os Estados Unidos. Ela uhum. tinha de fazer com na adolescência, eu acho, aquelas convênios para aprender inglês e tal. Então ela ficou fissurada, vou para os Estados Unidos. Daí ela contratou um advogado, e ele fez o processo. Fica tranquila, eu vou fazer um processo, amanhã vai ser tudo aprovado, você vai estar para os Estados Unidos. Quanto que é? Não, é baratinho, é baratinho. Preço de um carro. E aí ela tinha esse sonho de morar para os Estados Unidos. Até que o resultado veio. A funcionária da imagem do consulado falou: você não tem aqui, nada que você faça tem interesse nos Estados Unidos. Negar. E só que a constelação sempre mostrava que ela deveria olhar para a Europa. Que Ah, lá haveria, a constelação mostrou claramente, existe lá algo de novo para você, que inclui um relacionamento desafiador, mas sim um relacionamento. Aí entra no que ela falou. Quando ela conseguiu, na primeira vez que ela foi em Portugal, ela não contou isso pra gente, ela omite as coisas. aham. Ela omite as coisas. Ela foi em Portugal, chegou lá com fome, sentou no restaurante. Quando ela sentou no restaurante, o futuro marido se sentou do lado. Olha como é que é forte a constelação. Já sentou do lado. E ali eles já começaram a se conhecer, mas nada que pudesse. Depois ela chegou no Brasil, né? Foi muito rápido, né? É, Internet, né? Então, como a constelação A tecnologia. mostrou claramente, mostrou uma série, é Portugal, lá você vai encontrar uma vida nova, lá você vai encontrar o homem da sua vida, lá você vai conseguir essa independência saudável que você precisa da sua família. Aqui. Isso que ela falou é muito forte, né? Quando eu veio na consciência que eu estava excluindo as minhas origens, desonrando as minhas origens, sendo que ela já, inclusive, tem até a cidadania Já estava de tudo pronto. Luxemburgo. Sim, né? A sim, Luxemburgo ela tem. é a família da sua mãe. Sim, Quem que você teve mais conflitos? foi minha mãe. Tudo começa com mamãe. Mamãe é um bicho, vou te contar. Ah, sim. Mamãe, Muito obrigada. mamãe. E quando ela começou a tentar parar de mudar a mãe dela e recebeu toda a força da mãe dela, não tô dizendo As que esse coisas relacionamento- aconteceram para ela. não estou dizendo que esse relacionamento é perfeito. Geralmente o relacionamento de mãe nunca com é. filho É conturbado. totalmente É funcional. conturbado. Eu, por exemplo, hoje eu aceito que o meu propósito é cuidar, é ajudar mulheres descompensadas. Não quero falar de maluca. Mas Ah, qual tá. foi a primeira maluca da minha vida? A sua mãe? Exatamente. Minha mãe, ela ficava dias trancada no quarto com depressão. Tomando um monte de remédio lá. Quando ela saía com tanta raiva. Aquilo para mim, que era criança, eu queria ver minha mãe bem. Eu não entendia por que ela estava assim. Uhum, Então, olha, eu trabalhei 29 anos na Polícia Federal. uhum. Eu ficava, assim, sem entender por que amigos meus eram alcoólatras, por que terminavam o relacionamento, por que se envolviam com prostituta, por que se suicidavam. Aquilo era uma angústia na minha vida. E eu também olhando para a minha vida, por que meus relacionamentos não davam certo? Uhum, Eu tive que olhar para a minha família. uhum. Então, 35 anos de terapia só fez sentido quando eu trouxe a visão sistêmica. A minha escola já fazia sucesso dentro da parapsicologia clínica. Aham. Eu tive que abandonar todo aquele sucesso e transformar numa escola de visão sistêmica. Porque a visão sistêmica, por ela não ser ainda conhecida, são poucas pessoas que têm coragem De de encarar. encarar essa encarar. grande imersão. Aham. Porque qual é o sentimento sistêmico maior que acontece com as pessoas? São sistêmicos, esse sentimento. Uhum. Raiva e culpa. São gêmeos. Uhum. E tem um outro sentimento que é um filho incesto, que é o medo. Uhum. Então, tudo que envolve o nosso comportamento preso por dificuldade é a raiva traz muita doença, ou a culpa nos limita no sistema de crença, né? Você tem expiação. Então, você tem na Filipinas, que é um país cristão, católico, tem um dia lá, um feriado cristão, que eles vão e Se flagelam. E se você tem o Irã, que é um país muçulmano, também tem um feriado de Eles se flagelam. eles se flagelam. Isso é um processo de expiação de culpa enorme. Uhum. Então, a culpa é um sentimento que nos pune. Só que ele tem uma culpa que é boa. É isso que a Lise está sentindo agora. A culpa nos leva para a vida. Porque você faz diferente de um pai que fracassou, de uma mãe que fracassou,
Então, eu não quero sentir culpa, então eu vou fracassar igual a eles. Aí, quando você vai para a vida, você vai com culpa. Essa é a culpa boa. Então, eu conheço a história de um grande constelador no Brasil, que ele tinha muita raiva do pai dele. Ele passou para medicina, e aí ele tinha que trabalhar de garçom, porque medicina é quase tempo integral, né? Morava numa pousada com um monte de estudante, um quarto que tinha um monte de gente. Ele falava assim, pô, meu pai teve 13 negócios, um grande empreendedor, fracassou em todos. Enquanto ele pensava assim, a vida dele não ia para frente. Só que ele teve a sorte, isso é uma mega cena, de conviver com o Bert Helling, quando ele veio, começou a vir no Brasil. Quando ele tomou a força do pai dele, o que o pai dele ensinou para ele? Todas as formas de fracassar. O que ele ensinou para ele? Só ter sucesso na vida. Uhum. Só que essa é uma grande. Até que a gente consegue compreender isso, é uma caminhada, né, gente? É bom, mas ficou aqui para nós, né? Bate-papo com quem faz. Também essa conversa, desmistificando um pouco esse assunto, né? Trazendo um pouquinho luz, um pouquinho à tona, botando, assim, não holofotes, mas mostrando para as pessoas que é algo que nós podemos viver, que nós podemos viver diferente, mas nós temos que tomar a nossa responsabilidade. Eu acho que é aí que puxa mais, né? Reconhecer as nossas origens, honrar as nossas origens, né? Porque muitas pessoas, por históricos de famílias com muitas dificuldades, às vezes querem ir para a vida deixando essa origem para trás para fazer diferente. Mas a gente só consegue fazer diferente levando eles junto conosco, reconhecendo que todos eles fazem parte e honrando toda essa trajetória, que às vezes sim, de famílias que têm muitas disfunções, de famílias que têm históricos muito difíceis, mas eu sempre falo, olhando de perto, qual família é normal? Nenhuma, todas têm os seus conflitos, todos têm os seus emaranhados, as suas dificuldades, né? As dificuldades nos relacionamentos, enfim, todas têm. A gente só precisa olhar para isso e agradecer que a gente teve uma passagem para estar aqui, agora poder ser aquele instrumento que faz um pouquinho diferente e traz um novo campo para o nosso sistema familiar, né? Um campo, sim, de algo mais leve, de uma vida mais a gente não pode ser hipócrita na vida de nada. Então, por exemplo, a senhora disse que trabalha com a igreja, né? Então tem que introjetar os conhecimentos cristãos. Sim, lógico, para mim o que a gente prega, os conhecimentos sistêmicos servem para isso. Você primeiro introjetar na sua vida para que isso possa gerar uma fluência. Então não adianta você achar linda uma constelação, achar linda a teoria e não fizer um esforço para introjetar esse conhecimento. E todos esses conhecimentos que a constelação traz já existiam nas grandes escrituras sagradas de toda a religião. Sim. Honrar pai e mãe. Não adianta você buscar Deus se você tem dificuldade com seu pai e sua mãe. Busca se reconciliar com seu pai e com a sua mãe, que aquilo que você prega na igreja vai ser verdadeiro. Então não tem caminho para o pai, consciência suprema, se primeiro a gente não tomar o nosso pai e a nossa mãe. Porque existe em todas as religiões, todas, sem exceção, essa grande crença. Virou uma torcida de futebol. A minha religião é melhor do que a sua é melhor do que a minha. Então, isso é um sistema de crença, que a pessoa está presa a um campo mórfico de crença. E geralmente, essa pessoa não introjeta na sua vida aquilo que Jesus nos ensinou. E por que a pessoa está presa ao sistema de crença? Porque ela não consegue ainda olhar para as dificuldades que a vida dela apresenta. Então, e o que acontece com muitas religiões? É que é um nicho de mercado. Eu preciso de fiéis. Então eu crio a culpa. Mas a gente espera, né? Eu vejo a religião também como um momento de libertação e de encontro das pessoas. Por isso que a visão sistêmica já está chegando. Né? Então, assim, eu vejo ali as pessoas se encontrar, se reconciliar e alimentar e ter aquilo que hoje eu vejo assim que falta muito para o nosso jovem, ele ter um propósito, ter um sonho na vida. Não é deixar a vida me levar, eu tenho que pegar a vida na mão, né? Então, essas coisas. O propósito vem do pai. E a mãe é importante nesse papel. E que muitas vezes, por isso também, a questão, nós não podemos muitas delongas aqui, mas isso acho que vai gerar em outro momento, a questão muito importante do núcleo familiar, né?
Sim. Até na questão da construção do mundo, Uhum. na construção da sociedade, Uhum. e nisso não é uma questão só de religião, como estão colocando. Que por Não outro é. lado, a religião também alimenta isso. Isso tem uma coisa boa, né? Sim. Alimentar essa família que por O agora, núcleo familiar, o núcleo familiar. sendo Porque dali é que nós viemos, daí é que nós viemos. Exatamente. Né? Então, isso vai ser para um outro assunto, vai ser um outro bate-papo, né? Não sei se a Lisiane vai estar com a gente, mas senão a gente aguarda quando ela chega Sim, aí é em verdade, outubro, ela quando ela volta, né? Mas para nós foi uma rica experiência. Eu espero que as pessoas que não têm acompanhado, vai ficar o link lá, né? Vai ficar o link lá. Dão aí, ative o sininho, nos sigam nas redes. Vai ali o nosso bate-papo com gente que faz, né? Muito, muito obrigado pela conversa de vocês. E até a próxima, né? Com certeza terá uma próxima vez. Hoje a gente falou geral. Sim. Mas se a senhora puder escolher um tema específico, Sim, daí a gente faz uma sequência. Fazemos uma sequência de bate-papo. Tá certo, gente? Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchauzinho para vocês. Até mais.